Salve, salve família de Nova Alvorada do Sul! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso podcast é com o Ivonei Batista. Ivonei, obrigado por aceitar esse convite. Aqui não é palanque, não é ataque pessoal e não é julgamento. É uma conversa direta para esclarecer uma história que ficou mal explicada para muitas pessoas aqui de Nova Alvorada do Sul. Bom, vamos às perguntas. Bloco 1. O homem antes do caso. Ivonei, antes de qualquer processo ou decisão judicial, quem é você como cidadão e por que decidiu entrar na política? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei na hora que você vai estar ouvindo, né, essa entrevista, né? Aqui, Ivonei Batista da Silva, servidor público municipal, do quadro efetivo, esposo da Flávia Beatriz de Quevedo Faria da Silva, pai do Rodrigo Faria da Silva, pai da Brenda Faria da Silva, filho do Luiz e da professora Nilzinha, irmão do Barço, do Carlinhos, do Luiz e também por parte de pai da Samira e do Samuel. Então nascido no Zuzu, nascido no Zuzu, fui estudar em Campo Grande, só ensino médio, de 83 a 92, retornei para Zuzu e comecei minha trajetória na educação na Escola Estadual Antônio Coelho. Depois fui para a Escola Delfina, tive alguns cargos na Prefeitura Municipal, cargo de confiança, e tive a graça e a satisfação de ser presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação durante 6 anos. Então essa é um pouquinho da minha trajetória. É um cidadão comum que de uma forma ou de outra, seja ela da maneira mais simples, tenta aí colaborar, ajudar com a população da nossa amada cidade. Você foi bem votado pela população. O que esse voto representou para você naquele momento? Fiquei muito feliz com os 463 votos que tive na eleição, até me surpreendeu, porque naquele momento vinha aquele empecilho, de ser ou não ser, de estar ou não estar, ou de, por enquanto, ser subjúdice e talvez depois perder e os votos não valerem, Mas mesmo assim, 462 pessoas acreditaram em mim. E isso eu fico muito feliz. Então, foi um momento de alegria. Até no próximo, acho que foi, não me estou bem lembrado, aí houve o julgamento no TRE, E no julgamento do TRE foi deferido a minha candidatura. Quando você percebeu que, apesar da votação, existia a possibilidade real de não assumir o mandato? O rapaz que saiu com a recontagem de votos, também não sei se é ele também, entrou com recurso dizendo que eu não teria saído do sindicato em tempo hábil. E com isso, eu fui ganhando no TRE, e ele protelando, até chegar ao TSE. Mas em nenhum momento, eu deixei de acreditar e eu tenho a certeza, que assumirei a vaga, porque chegará um momento em que esses pedidos, de recurso não vai ter mais, Então essa possibilidade de não assumir não existe. O cargo é meu e logo, que seja feita a vontade de Deus, estarei lá na Câmara Municipal representando a população de Nova Alvorada do Sul e fazendo o melhor de mim, como sempre eu fiz em tudo que eu peguei para fazer. Bloco 2. O impedimento. Para quem não entende nada de justiça eleitoral, como você explicaria de forma simples o que te impediu de assumir o cargo?
Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu precisava de uma certidão que falasse que eu não tinha nenhum processo, né, transitado e julgado, tá? Então, isso foi, tenho certeza que foi um lapso da minha parte, porque sempre quando eu tive como presidente do sindicato, sempre quando trabalhei com documentação, né, sempre quando fomos correr atrás de alguma coisa para os nossos filiados, eu sempre tive a preocupação de ler com detalhe, né? Detalhes, as normas, e dessa vez eu passei batido. Então foi mesmo um erro meu nessa parte, né? Aí com isso eu fui até Campo Grande e conversei com outro advogado, e com isso ele correu atrás dos documentos que eram necessários para recorrer. Enquanto isso na eleição ainda, né? Beleza, juntou todos os documentos, né? Mesmo assim faltou no finalzinho, ficou faltando um documento ainda. E com isso a minha candidatura não ficou deferida. Porém, eu fui candidato sob júdice, né? E dessa maneira, acho que prejudicou um pouquinho minha campanha, né? Mas mesmo assim eu tive esses votos, 463 votos. Então foi muito gratificante. Porém, não quero colocar a culpa em ninguém, mas tenho certeza que um pouquinho desse erro foi da minha parte mesmo. Em algum momento você acreditou que a situação seria resolvida rapidamente? O que te fez acreditar nisso? Eu acreditava que a situação ia ser resolvida rapidamente, porém eu não procurei a lei, né, para entender, para ler, para compreender melhor, e deixei isso, né, correndo, tá? Então, eu acreditava que seria resolvido, sim, mas infelizmente não foi, né? Foi resolvido depois da eleição. Você sente que a população entendeu de fato o que aconteceu ou ficou uma confusão geral? Não sei se a população ficou confusa, acho que ficou totalmente confusa, né? Porque a política é algo que só quem está nela mesmo que compreende, né? Se você está bem colocado, se você está à frente, se você é alguém que possa ir, né, tirar a sua vaga, as pessoas vão jogar sujo, né? Então as pessoas jogavam sujo, né? As pessoas falavam, não, você vai votar nele, mas seus votos não irão contar. Tá? Então muitas pessoas vieram falar, né? Até mesmo por isso que eu acho que eu tive essa quantia de voto, né? Eu acreditava que seria mais, mas graças a Deus eu tive essa quantia de voto, né? Porque a pessoa, né, pensa da seguinte maneira: tá, eu vou votar nele, mas aí eu vou votar nele e o voto não vai valer, então eu vou jogar meu voto fora. Tá? Muitas pessoas, né, vieram até mim e me criticaram, né? Me repassaram essa informação, né? Então eu não culpo também quem não votou em mim que teria vontade de votar em mim, mas não votou por causa dessa situação. Não culpo, não. Bloco 3. Justiça, tempo e silêncios. 7. O tempo na política pesa. Enquanto o processo se arrastava, o mandato seguia. Como foi assistir isso de fora? Então, essa frase, tempo na política pesa, para mim não pesa em nada, entendeu? Porque, na verdade, enquanto o processo caminhava, e caminha, né? Sabemos que a justiça no Brasil é morosa, mas faz parte do processo, né? Não tem como a gente bater na porta lá do juiz, do ministro, falar, ó, acelera isso daí. Não existe, né? Passou-se um ano e eu continuei fazendo meu trabalho, entendeu? Continuei e continuo fazendo meu trabalho. No que eu posso contribuir, eu estou contribuindo, né? Assistindo de fora, né? Acho que cada um, são 11 vereadores, né? Cada vereador tem a sua maneira de ser,
Nós não temos que... Eu, pelo menos, não tenho que criticar nenhum vereador. Cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, né? Como eu tenho minha maneira de agir também, né? E como sempre eu disse, né? Cada ação tem a sua reação. Então, eu por mim, não estou preocupado enquanto eu ter ficado de fora até um momento. 8. Você se sentiu abandonado por aliados políticos ou a situação mostrou quem realmente estava do seu lado? Questão de ser abandonado. Primeiramente, eu fui, né, eleito mais ou menos pelo trabalho que eu realizei no sindicato e também pelo trabalho que eu realizo à parte, né, que poucas pessoas conhecem, né, que é a rede social, que a gente ajuda algumas pessoas, né, que também não gosto de falar muito, tá? E eu não precisei de políticos, né? Nunca precisei de político. O trabalho que eu fiz sempre foi de cara a cara. Não me senti abandonado por político nenhum, tá? As pessoas que estavam do meu lado continuam do meu lado, né? Isso é normal. Normal, eu falo assim, as pessoas que sempre estiveram comigo, estão comigo, continuam comigo, tá? A questão de ser abandonado por político, não vejo essa possibilidade, né? Estou aqui, se o prefeito quiser, né, conversar, eu estou aqui para conversar. Se os vereadores quiserem conversar, eu vou estar aqui para conversar. Isso daí, né? Quando eu entrei para ser candidato, a primeira coisa que eu falei com o prefeito, né, que eu não queria cargo de confiança nenhum, e não quero, tá? Isso eu não quero. Já fui de cargo de confiança da prefeitura e isso eu não volto a ser mais não, tá? Então eu colaboro da forma que eu posso, tá? 9. Em algum momento você pensou em desistir da vida pública depois disso tudo? Desistir da política pública, né? Da vida pública, né? Desculpa, não desistir da vida pública depois disso. Só desistem os fracos, né? Nós somos brasileiros jamais desistem, tá? Então, nós, enquanto cidadão, seja eu, seja qualquer um de Nova Alvorada do Sul, qualquer um que esteja escutando esse áudio, né, que tem interesse em contribuir com Nova Alvorada do Sul, entendeu? Coloque seu nome à disposição. Isso é algo que nós todos temos que pensar um pouquinho, porque é fácil falar que não gostamos de política, que não gosta de política, que não gosta de político, tá? Mas quem, né, os culpados por os políticos, hoje de forma geral, estarem lá e não nos representarem, somos nós mesmos. Nós que elegemos, né, nós que colocamos lá no dia da eleição e depositamos o nosso voto de confiança. Às vezes o nosso voto de confiança a gente faz por troca de algo, né, que enquanto a gente for cobrar, a pessoa não vai ter mais nem compromisso nenhum com a gente. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos ter para ter políticos honrados, né, e comprometidos com a população de forma geral, isso serve também para nível nacional também, né? São quando a gente ter, né, a humildade de votar naquele que a gente realmente possa confiar e que possamos ter certeza que este nos representará muito bem, né, enquanto vereador, enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, enquanto senador, enquanto governador, enquanto presidente, tá? Então, desistir da vida pública jamais. Bloco 4. Legitimidade e representação. 10. Mesmo sem assumir, você continua atuando, ajudando instituições e articulando demandas. Isso é teimosia ou senso de responsabilidade com quem votou em você? Vamos lá, então. Teimosia ou senso de responsabilidade? E tem duas palavras que se completam também, né? Se completam. Eu compreendo da seguinte maneira. Se você, enquanto cidadão sul-nova-alvoradense, tá, tem conhecimento ou condição, né, de articular, buscar
uma benfeitoria para qualquer instituição que seja, né? Seja da saúde, educação, infraestrutura, né? Agricultura, né? Seja esporte, seja cultura, faça, tá? Faça, né? Porque você vai estar contribuindo um pouco para a Nova Alvorada. Você vai estar devolvendo um pouquinho daquilo que Nova Alvorada contribuiu com você, né? Então, eu acredito da seguinte maneira: se eu posso, se eu tenho conhecimento, se eu consigo articular algo para trazer benfeitoria para a minha cidade, eu não vou pensar duas vezes, não. Eu vou fazer. Então, se isso é teimosia, eu vou ser teimoso pro resto da minha vida. Tá certo? 11. Na sua visão, quem deveria representar melhor a população? Quem foi eleito pelo voto ou quem assume por decisão posterior? E quem deveria representar melhor a população? Todos, né? Seja aquele que foi eleito agora, seja aquele que vai entrar depois, todos que estão no cargo, né, eletivo, eles têm que representar bem a população. E a população, ela é, vamos dizer assim, mista, né? Alguns gostam mais da área da educação, outros gostam mais da área da saúde, outros gostam mais da área da infraestrutura, segurança pública. Então, né? E nós temos vereadores que focam cada um em determinado setor. E tenho a certeza que todos que estão, né, hoje, eles estão em busca de sempre ouvir, né, aquela demanda que os eleitores deles, que elegeram eles, né, passam para eles, entendeu? É claro que não tem como dar conta de tudo, né? Isso é fato. Mas também não podemos deixar de não tentar. Melhor errar tentando do que errar por omissão. Essa é a minha concepção de vida, né? 12. Você acha que a política local ficou devendo uma explicação mais clara para o povo sobre o seu caso? A política local não precisa, né, estar explicando o que houve com a minha situação. Não, tem tanta coisa para correr atrás do município, entendeu? Tanta coisa para eles verem, tanta coisa para articular. Não é necessidade de ficarem, porque o Ivonei, porque o Ivonei não foi eleito, porque o processo do Ivonei está aqui. Não. Isso aí é algo particular meu. Quando tiver tudo resolvido, pronto. Aí eu vou estar repassando para vocês, entendeu? Tudo com, né? A gente vai estar assumindo e também contribuindo mais ainda para o nosso município. Bloco 5. Internet, apoio e pressão popular. 13. As redes sociais te deram voz quando as instituições se calaram? As redes sociais, a rede mundial do computador, hoje em dia é uma potência, né? Hoje, matérias aí, informações que você levava aí 2 dias, 3 dias, hoje em dia, em segundos, você, depende do algoritmo, você já está recebendo ela. Então, quem trabalha com a internet e souber trabalhar, então atende muitas pessoas, né? Chega muito facilmente a várias pessoas, entendeu? 14. O apoio que você recebe hoje vem mais da política ou da população comum? O apoio de político, não sei se eu tive apoio de político não, mas a gente teve, né? Na verdade, o vereador, ele não sai candidato sozinho, entendeu? Tem uma chapa, tem a chapa composta por tantos candidatos, tem uma chapa que é majoritária, que é o prefeito, entendeu? Não é só o vereador. Se sair só o Ivonei tivesse 463 votos, não atingiria o coeficiente. Então,
A política se forma com várias pessoas, tá? E eu tive a graça de receber os votos da população que acreditou no meu trabalho, que acreditou e ainda acredita no meu trabalho. Então, eu penso dessa maneira. 15. Você acredita que, se não fosse a internet, esse caso teria simplesmente sido esquecido? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? A internet não fez que o caso andasse mais rápido ou que o caso andasse mais devagar. O judiciário tem os trâmites dele. Entendeu? Eu também não preciso ficar toda hora na internet, usando minhas redes sociais e me vitimizando, né? Falando que eu estou sofrendo injustiça, entendeu? Não, ao invés disso eu vou trabalhar. Levanto a cabeça e vou trabalhar. E no momento que sair, que for tudo no momento certo, né? No momento de Deus, eu vou assumir e continuar trabalhando. Entendeu? Então é muito importante. Eu acho que o uso da internet é muito importante. Principalmente vocês aí, enquanto a página Nasce Quebrada, levando informação, atinge muitas pessoas que talvez não gostam, que falam que não gostam de política, mas de uma forma ou de outra passar lá e vai ver. Entendeu? E hoje o pessoal tá ligado, né? É o WhatsApp, é o Instagram, é o próprio Facebook. Então é muito importante. E também creio que a rede social é muito importante para a visibilidade do político. Bloco 6. O que ficou e o que vem. 16. O que mais te doeu nesse processo? A perda do cargo ou a sensação de injustiça? Mais uma vez, né? O que te doeu? Eu já falei, né? Eu não fico me vitimizando. Não me doeu nada. Eu fiz minha campanha, eu tive meus votos. Pelo contrário, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por um momento que eu achava que ia ter menos voto e me surpreendeu. Não é? Como eu disse, a justiça, ela é morosa. Talvez seja injusta, talvez seja justa, mas também teve uma falha minha. Então é difícil você colocar tudo no balaio e misturar. Aí falar não, aí acusar uma pessoa, acusar algo, entendeu? Eu não me vitimizo. Tá? Então acho que essa situação é grande, né? 17. Você ainda acredita na política como ferramenta de mudança depois de tudo isso? Todos nós, entendeu? Seja político, seja a população em geral, tem que acreditar na política. A política é transformação, entendeu? A política ela é formal e informal. Às vezes a pessoa fala que não gosta de política, né? A própria página aqui, de uma forma ou de outra, ela está fazendo política. Entendeu? Ela está levando informação, ela está alimentando a população, ela está criando algo político na população. Tá? Então tudo depende da política, né? A merenda lá na escola depende da política, né? A sua ida ao hospital, ao posto de saúde depende da política. Infelizmente a nossa política hoje ela é de cima para baixo, não municipal, não, né? Vamos colocar o nosso Congresso Nacional. A gente vê uma disputa muito árdua, né? Em divisão de direita, esquerda, e nisso acaba a população ficando de lado. Tá? Então nós temos que acreditar sempre que a política transforma sim. Só que nós eleitores que temos que ter vergonha na cara e escolher realmente pessoas que irão trabalhar em prol das nossas causas,
seja ela educação, seja ela saúde, seja ela meio ambiente, agricultura, cultura, esporte, segurança, entendeu? Etc. Né? Então, eu acredito nisso. 18. Se hoje a justiça te desse o direito de assumir, você assumiria? Se desse o direito, então a justiça não vai me dar o direito, entendeu? Eu vou ganhar, já ganhei em todas as instâncias, ganhei em todas as sessões que teve, e eu vou assumir. É um cargo meu de direito, foi o segundo mais votado, porém, então, só estamos nessa pendência, e logo se resolverá. E chegamos ao final desse episódio, pessoal. Obrigado, Ivonei, por aceitar nosso convite. Essa conversa foi muito proveitosa e esclarecedora. O nosso desejo é que você assuma seu cargo o quanto antes. E para encerrar, Ivonei, se fosse para você falar diretamente com quem confiou o voto em você e se sentiu frustrado com tudo isso, o que você diria hoje? Que pena. Chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Quero agradecer aí a página Nas Quebradas por ter me convidado para dar um pouquinho de esclarecimento. Espero que eu tenha sido claro, né? Algumas dúvidas aí que ficaram. Tem meu WhatsApp, que é público, tem as minhas redes sociais. Podem me enviar, tá? No privado, no direct, que eu estarei respondendo. Quero agora ser direto a você que votou em mim, que confiou em mim, tá? E dizer o seguinte, que eu estarei na Câmara Municipal assumindo o cargo que é meu de direito e estarei te representando arduamente, tá? Não medindo esforço para que eu possa contribuir e ajudar, né, no crescimento do nosso município. É isso que eu posso dizer e tenho certeza, né, como sempre quando eu pego algo para fazer, eu vou até o fim e tento, eu faço, entendeu? Eu faço o máximo para que dê certo. Então, o que eu posso dizer para vocês, que vocês vão ver um Ivonei que talvez erre por tentar, né? Mas que nunca erre por se omitir. E tudo que tiver de votação, de algo que seja meio conturbado, jamais eu estarei votando e abaixando a cabeça. O meu voto vai ser aberto e justificável. Talvez não seja aquele que uma pessoa queira ou aquele que outra pessoa queira. Meu voto sempre vai ser pelo lado coletivo. Podem ter certeza disso, tá bom? Um grande abraço e quem sabe a próxima entrevista esteja já como vereador de Nova Alvorada do Sul. Um grande abraço.